Deixa eu ver aqui alguns avisozinhos básicos, né? Tipo, gente, eu sei que vocês estão com duas matérias seguidas. A prova é dia 16. Para quem não tá claro ainda, né? Então basicamente tem essa semana e a próxima. O calendário mudou um pouco. Eu já falei isso várias vezes, que a gente tá no ano passado, entende? Então, enquanto a matéria for nova, que acho que esse semestre parte ser nova, vai ter um pouco de mudança, mas eu espero que está acompanhando bem. Então, assim, essas duas aulas, talvez dê, como é um assunto muito parecido nas duas, né? Tem espaço para tirar alguma dúvida, mas no fim, entende? Então, vejam as listas, tem lista de VPL, tem lista teórica, tem lista de assim, tem lista em PDF, né? Então vejam isso se quiserem tirar dúvida no dia 11, porque dia 16 é a prova. E o mais crítico da prova, que eu vou falar com vocês de novo isso no dia 11, é que a gente vai sumir por um bom tempo. Porque tem prova, tem um recesso, tem atividades complementares e depois tem uma aula para vocês tirarem dúvidas do projeto, antes da entrega parcial do projeto. Então aqui é para vocês assim chegar para o monitor. Talvez eu venha nessa aula dia 25, embora vai estar professor, mas talvez eu vim eu, o Júlio e o monitor. Eu vou falar com o Júlio sobre isso. Porque assim, vocês têm que pensar, tá, será que essa ideia faz sentido, não faz sentido, etc. Porque aquela aula que não tive tempo de dar, de Git, né, de lecionar, eu coloquei para o dia 30. Para vocês já começarem a segunda parte com pegando o projeto de cara. Então, assim, pegando o projeto nesses últimos 6 meses. Então, definam um tema, vejam como vai ser os projetos e tudo mais. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, então tenta dar uma olhada nisso para ficar mais claro que vai ser. Alguma aluna falou comigo, porque tem muita gente, não vou saber assim, o que é, na aula passada, para deixar mais claro qual vai ser os critérios de avaliação. Então eu vou atualizar sim o documento para isso. VPL, como eu falei, eu acho que ficou um pouco fora de lugar aquela parte de make, talvez foi mais cedo do que deveria, mas a gente está meio que revendo cada aula, então esse 1 sumiu, então é só o 1 e o 2, por isso estava com o nome errado. O monitor, a gente deve lançar isso na quinta-feira, os do assunto novo. E é isso, por enquanto. Tá bom. Oi. A matéria teórica. Não, tem duas aulas de apresentar o projeto final, então. Ah, vai até a última aula. Tá bom. Até a última aula. Mas assim, eu vou falar um pouco sobre a prova também com calma depois. Assim, eu acho que esse mestre em particular, comparado com o outro, vocês estão bem melhores de cobertos na matéria teórica. O problema que eu tenho mais dificuldade de acompanhar é a parte prática, por conta que não tem aula de laboratório, né? A gente não tem muito como ver o laboratório. Então, por isso que é importante tirar dúvida com o monitor. Ou, no pior dos casos, trazer dúvida aqui para a sala de aula, que eu posso falar um pouquinho antes, um pouquinho depois. Porque isso vai impactar principalmente o projeto. Aí o monitor veio falar comigo hoje, ele está preparando, está terminando os vídeos para já vocês no projeto, e ele falou assim, pediram para eu mudar o horário para 4 horas. Ele mudou o horário para 4 horas. Então, assim, vou falar, tem 3 horários. Tipo, também é um pouco difícil cobrir o tempo todo com o monitor. Então, tentem tomar um pouco de... Tentem, assim, tirar dúvidas e aproveitar que tem alguém disponível o tempo inteiro. Tá bom. Então, vamos lá. Ele já está um pouco atrasado hoje, né? Alguma dúvida? Só para a parte logística, não? Okay. Então, vamos lá na matéria, né? Na última aula, então a gente fez um longo caminhamento na matéria. Eu acho que também é bom para se acostumar com C++, sintaxe, etc. Até chegar na definição de classes, objetos ou óbjetos.
E vocês perceberam que não mudou muito a vida de vocês. Assim, a gente basicamente trocou o nome struct pelo nome class e a coisa continua quase igual. A gente só colocou agora o devido nome onde eles deveriam estar. Então, nessa aula, eu vou ver se eu reviso um pouco mais o conceito de classe e mostrar uns exemplos um pouquinho mais cuidadosos de como fazer uma programação tipo explicar o que é static e falar mais uma vez durante o curso assim alguns cuidados que a gente tem que ter com a memória, entender um pouco a memória, alguns erros que talvez vocês já viram ou devem ver no futuro. Então, assim, a abstração seria a gente simplificar um problema difícil, né? Ou representar o que é essencial. A gente terminou a última aula com 2 exemplos. Na verdade, a última aula teve 3 exemplos. Você teve o banco, não, teve 2, o banco e o vírus. Que você meio que vê assim, agora sim a gente está vendo o que é um sistema que tem vários .Hs, várias classes, como isso se liga junto, como é que a gente programa tudo isso. E uma parte essencial dessa programação né, ou de fazer essa abstração, é a gente ocultar os dados, ou seja, remover informação que não é necessária para o mundo externo. A transição de um mundo de struct para um mundo de classes foi basicamente pensar assim, ok, agora a gente tem a palavra private e público, onde a gente consegue ocultar dados, e onde a gente consegue falar assim, quem pode mexer nessa informação e quem não pode mexer nessa informação. Então, lembrando que as classes vão definir o comportamento, vão definir os atributos e como é estruturada a memória, e vão definir os métodos, que são aquelas mensagens que vão alterar o objeto. Quando eu faço ponto a alguma coisa, eu estou chamando um método, né? Você tem para chamar de função. Os objetos é só uma instância, ou é só um estado daquela classe na memória. E a diferença, para quem perdeu a última aula, para quem talvez não acompanhou a última aula, de classe para struct em C++, é basicamente que na classe as coisas vão ser private pool padrão. O que é que vai ser a aula de hoje? Eu vou falar um pouco de scope e visibilidade. Eu vou voltar a falar mais um exemplo de código com destrutor para rever ponteiros e algumas coisas assim, para ver se dá um fechamento nisso. E por fim, falar um pouco de stack. Então, são assim, os 3 assuntos já da área de hoje. Né? E o que é importante a gente pensar é qual é a diferença de scope para visibilidade. Porque assim, quando a gente roda uma função, quando a gente executa uma função, existem sim variáveis que não são visíveis fora do escopo da função. Né? E isso é uma noção diferente de visibilidade. Tem um exemplo melhor aqui no slide mesmo, para não gastar tempo no quarto. Porque assim, quando eu passo uma função f e defino int i lá dentro ou int x lá dentro, aquela variável só mora durante o tempo daquela função. E ninguém de fora da função pode tocar naquela variável. Embora isso seja uma forma de proteção também, entre aspas mesmo, entende? Isso não quer dizer que vai ser a mesma coisa do nosso conceito de public, private, etc. Porque o escopo tem muito mais a ver com o tempo de vida, entende? E tem menos a ver com a noção de proteger dados de um usuário que não sabe usar a nossa classe e proteger dados de um usuário que vai alterar o nosso objeto de forma que ele fique no estado inválido sem a gente saber, né? Então aqui eu tenho uma classe. Essa classe está pública só, por exemplo, do slide. Aqui eu tenho as variáveis que existem dentro do escopo da classe. Aqui eu tenho os parâmetros das variáveis que existem dentro do escopo do método. E aqui eu tenho os parâmetros das variáveis que existem dentro do escopo do if, né? Então, quando um método termina, qual informação dessa vai embora? Então, quando esse método para detectar, quais variáveis eu vou perder aqui? X e Y, né? Só que eu vou manter o rest também aqui dentro do if, né? Só que eu vou manter o estado da classe e o estado do objeto. Então, isso é o que eu espero que seja claro para vocês a partir de agora. Então, quando o método termina, x, y, resultado e parâmetro nu vão subir da pilha e vão embora.
Mas isso não quer dizer que var1 e var2, ou o valor que está nesses dois atributos da classe aqui, vão ir embora. Não. Quando o objeto é destruído, então, por consequência, a gente vai perder a informação contida nessas duas variáveis, porque elas existem dentro do escopo da classe. E esse é um pouco assim a definição entre escopo e estado, né? Então, o estado do objeto é definido enquanto aquelas duas variáveis estiverem vivas. Existe um estado de um método? Existe, porque assim, se eu rodar essa chamada novamente com um parâmetro diferente aqui, o estado do objeto na primeira chamada vai ser diferente do estado do método na primeira chamada. Vai ser diferente do estado do método na segunda chamada. Aqui a gente está muito mais preocupado com o estado do objeto, que são os valores do atributo. E a programação OO é muito você definir como esses métodos vão alterar o estado do seu objeto. E o outro conceito que liga com isso é a noção de encapsulamento, né? Então você tem que construir métodos que alterem o estado do seu objeto de forma correta, entende? E você vai garantir a corretura desse seu método. Você vai testar esse seu método, você vai verificar esse seu método, você vai escrever, você vai testar, assim, rodar ele várias vezes. Você vai garantir que a lista encadeada mantenha um estado consistente. E é isso que vai proporcionar para a gente a abstração. A gente vai separar essa visão externa do mundo da visão interna do mundo e vai proteger a integridade dos dados do nosso objeto. Então, existem métodos públicos, que são os métodos onde vocês vão ter acesso para o mundo lá fora. Existem também, embora a gente não falou muito isso em sala de aula, né? Só para mostrar aqui um exemplo simples. New file. Save as. Existem também métodos privados. Então, assim, se eu tenho aqui uma classe C, eu tenho aqui um public, int v1, int v2. Eu tenho aqui um private. Então, assim, isso seria um tipo de código que a gente já brincou um pouco desde a... Já faz tempo, né? Mas assim, a gente viu ele assim na última aula. Aqui eu errei tudo. Tá bom? Tava um pouco... Tá bom. Então, ao colocar aqui a variável como private, a gente vai proteger ela, garantindo que ninguém pode alterar a nossa variável. Um conceito que a gente não falou na última aula também. Então, se eu botar aqui um main, tipo, eu não posso acessar V1. Esse acesso para V1 deveria dar erro, justamente, não é acessível. Pronto, agora tudo vai ficar feliz. Então, eu não consigo usar o atributo V1, porque o membro V1 ou o atributo V1 da classe não é acessível. E você pode também, caso você queira, ter um método privado. O termo privado ele não é reservado para atributos, não. Você pode proteger um método também e impedir que alguém que está fora da sua classe chame esse seu método privado. Aqui também vai ter um erro de não ser acessível. Qual seria um caso de uso para um método privado como esse? Vocês conseguem pensar talvez? Quem falou? Desculpa. Tá. O método intermediário. Por quê? Isso.
Isso é um bom exemplo assim, quando o seu código começa a crescer bastante. Tipo assim, você está fazendo código de remoção numa lista cadeada. Ou você está fazendo um código da lógica de um banco, ou do vírus, ou qualquer coisa, sabe? E se esse código começa a crescer muito, uma boa prática de programação é você quebrar um método grande em métodos pequenos. Tipo assim, em métodos que fazem tarefas A, B, C e D. Só que você não quer que esse método novo seja visível para o mundo. Tipo assim, eu estou usando isso só de forma de organizar o meu código. Então você pode transformar o seu método como sendo privado também. Nada impede você de proteger um método privado e nada impede você também de ter um dado público. A gente já viu isso nos exemplos até agora que a gente vai construir. Tipo assim, os dados da classe, eles são públicos. Isso aqui vai ser bem menos comum e bem menos, assim, recomendado. Mas qual seria um exemplo de dado que talvez eu consiga colocar público que não violasse o estado do meu objeto? Um atributo que poderia ser público. Lembrando assim, porque eu protejo os dados? Para que ninguém vá lá e, tipo assim, altere aquilo para um valor que quebre um estado válido. Tipo assim, alguém não fala assim, o ponteiro inicial da lista é null, o ponteiro final é null e a lista tem 100 elementos. Se tudo for público, você consegue fazer isso. Estado está ligado a quê? Aos atributos. Se o atributo for uma constante, eu consigo alterar o estado de forma que fique inválido? Não. Tipo, então algumas vezes, e dependendo da linguagem de programação, isso é mais comum em Java, que não tem um define, você pode sim ter um dado inteiro aqui que é público e alguém consegue usar ele de fora. Novamente, não tem que ser constante, não, mas tipo assim, pode ser alguma coisa. E agora, assim, não tem que ser um inteiro, não. E agora o acesso, ele não é mais violado. O fato disso ser uma constante garante que ninguém vai alterar isso. Então é um dos poucos casos em que eu consigo falar assim, eu deixo você usar um atributo público, entende? Se ele for uma constante. E se tiver um bom uso para isso. Eu não vejo muito outros momentos onde você faria um atributo público que não fosse uma constante, não, talvez não no escopo de PDS2. Então, o projeto de vocês, se ele chegar lá com atributos públicos, entendeu? Isso já é um bom sinal que o código talvez não seja bem feito. Porque você está dando acesso para o mundo inteiro alterar o estado do seu objeto, aqui não, que é constante, mas para o mundo inteiro alterar o seu objeto, sem garantir a consistência dos mesmos. Ficou claro os exemplos? Alguma dúvida? Tá dando para seguir? Ok. Tá. Okay. Então, isso aqui é tudo muito assim a aula passada. A informação encapsulada em outra classe, que é o estado, vai estar nesses dados, e as mensagens, é quando eu chamo um método, é o que vai alterar esse estado. Assim, tudo isso aqui a gente já falou. Quais são os benefícios do encapsulamento? É importante, assim, eu tenho uma compreensão melhor. Isso facilita eu realizar testes. Eu falei rapidinho de testes, eu tenho que voltar nesse assunto, porque também foi uma aula um pouco corrida assim. Então isso vai facilitar assim, eu garantir que cada parte está ok. Manutenção e evolução vai ser um pouco mais simples também. Diferente do escopo, o encapsulamento ocorre em cada classe. O comportamento da classe vai ser definido pelos atributos desses métodos. E a gente vai ter aqui os modificadores de acesso. Né? Assim, tudo isso eu já passei. A novidade que tem aqui é que existem public, protected e private. A gente está falando, desde a aula passada, apenas em public e private. Protected é um atributo de acesso novo que a gente deve usar quando a gente aprende sobre a herança daqui a uma ou duas aulas.
qualquer coisa, só para quem não ficou claro ainda, que você declara dentro desse bloco, onde note que esse bloco não tem abre fechado, mas dentro desses 2 pontos, até o próximo modificador, vai ser visto como private, e qualquer coisa que você declare dentro desses 2 pontos aqui, até o próximo modificador, que não tem nenhum, vai ser visto como public, e eu poderia também declarar a parte protected, que tem muito a ver com a noção de frame, que é um conceito também um pouco arriscado de explorar, e tem muito a ver também com a noção de herança, que a gente vai explorar em aulas futuras. O que talvez seja bom vocês guardarem agora, ou pelo menos por enquanto, é que quando uma coisa é private, eu garanto que a classe, e apenas a classe, consegue tocar naquele atributo, ou consegue alterar aquele um atributo. Quando eu falo que a coisa é pública, qualquer pessoa, qualquer local do seu código vai conseguir alterar aquele atributo, ou vai conseguir chamar aquele método. Quando eu falo que a coisa é protegida, é protected, está no meio termo, que pelo menos assim, guardem a palavra, eu vou voltar para ela, quando a gente está aprendendo sobre herança, mas só para deixar claro que existem os 3 nomes, né? Assim, para quem já está acompanhando algum livro. Então, o público permite o acesso de qualquer outra parte do código, vai ser um modificador mais liberal, geralmente vai definir o contrato da sua classe, ou do seu tag. Isso não é recomendado. Não sentido. Deve ser usado com responsabilidade e não é recomendado para dados. Assim, talvez faltou aqui, não é recomendado para dados. Eu já falei muito porque não para métodos. Quando o atributo é público, a gente fere a noção de encapsulamento. Por quê? Isso, mas esse é o tipo de pergunta que eu vou pensar para provar assim. O que é encapsulamento? Talvez seja um pouco o assunto da... Oi? É uma restrição do atributo no nível de classe, não no nível de scope. Você também, assim, como acontece, existe um tempo de vida também do método, entende? Seja uma outra forma de pensar em encapsulamento. Não sei se está claro qual é a ideia. Atributos públicos são raros, mas existe. Um exemplo bom, que eu não falei antes, tipo assim, uma classe ponto, onde eu tenho x e y são 2 valores que não tem muita lógica na alteração dos mesmos. Eu posso colocar como público, não vai ter talvez tanto problema nesse um programa, se eu assumir que pode ser negativo e pode ser positivo. Porém, se eu crio uma classe ponto positivo, entende? É uma boa ideia você proteger o x e o y, porque caso isso não seja público, então só mostrar um último exemplinho, antes da gente passar para frente. Caso isso não seja público, né, alguém pode fazer isso aqui, tipo ponto positivo p e p.x igual a menos 1, né? Nesse momento, eu estou ferindo o contrato de que isso aqui é um ponto que só tem valores positivos. Então, a forma correta de você fazer um código como esse seria isso aqui ser private, ter aqui um método public void set x. Então, o que é que essa classe agora garante para o mundo, né? Tipo, o valor nunca vai ser inválido. O valor nunca vai ser negativo do valor x, ou do atributo x, porque a única forma de alterar ele é pelo nosso setX
x aqui. E se eu passar o valor menos 1, o estado não vai ser alterado. Então, o estado desse objeto nunca vai ser alterado, porque eu protegi isso aqui com um if nesse nosso exemplo. Se alguém quiser acessar o atributo, só para mostrar, novamente, então vai dar já vou fazer isso, vai dar o errinho. Então, ok, assim a gente já passou por muitas dessas coisas na última aula. Então, não quebra a encapsulação, é importante que assim, você pensar nessa lei que eu não posso quebrar o que eu não posso acessar. Você tem que dar visibilidade apenas para o que é necessário. Na prática, vai ser quase nenhum dado, vai ser quase nenhum dos atributos da sua classe. Por isso, para os dados, a gente usa muito mais o atributo private, já que a gente vai ter esse controle de acesso, e já que a gente vai requerer, assim, que a forma de você alterar o estado seja através de um método que alguém garantiu que o método está correto. Nesse caso pequeno aqui, dá para ver que esse método nunca vai setar um valor negativo para x, porque sempre que x for maior ou igual a zero, eu altero. Sempre que x for menor ou igual a zero, eu nunca mudo esse estado. Ou seja, eu nunca altero o estado da minha classe. Vocês têm várias opções assim, tipo, como é que eu comunico para o usuário que a alteração deu correto. Então a gente vai lançar uma exceção no futuro, mas poderia ter um booleano aqui, olha, consegui alterar o x ou não, seria uma outra alternativa. Então os métodos públicos é quem garantem os nossos contratos, é quem garante que os estados vão se comportar da forma correta. É frequente que a gente quer que métodos sejam chamados de outras classes, embora sim, pode ter métodos private, como eu falei um exemplo atrás. O modificador private garante que apenas aquela classe é quem vai alterar o método, porque isso ajuda na corretude, porque eu garanto que uma classe está correta. Se eu garantir que aquela uma classe está correta, ninguém que chama ela vai alterar para um estado inválido. É o mais restritivo. Você vai usar sempre que possível. E na classe é o nível padrão, diferente do struct. Então, C++ assume que você não deve conseguir alterar aquela informação. Assume que você não deve tocar naquela informação, por padrão, a não ser que o programador fale o contrário. Então, eu não posso tocar aqui no X, porque o X vai ser private. Você evita a manipulação direta dos atributos e você sempre deve usar, como a gente falou também, nos métodos auxiliares. Convenções, que a gente não teve tempo de falar um pouco sobre isso também, né? Para deixar claro para o resto da matéria. Todo método que a gente usa para acesso, a gente tende a chamar ele de getter e coloca o nome get. Então, sempre que eu quiser acessar aqui o atributo x, eu posso criar um métodozinho int getX, não recebe nada, que retorna o valor de x. E aqui retorna também, e aqui altera também o valor de x. Então eu consigo setar o valor de x e eu consigo agora acessar o valor de x usando o nosso getX. Sempre que eu tenho um método que altera o valor, eu vou chamar de set alguma coisa, tipo assim, set atributo A, set atributo B, set atributo X, seta nome, set qualquer coisa. É só uma boa prática, gente. Tipo assim, é só comum você ver isso em qualquer linguagem. Ó, então é só assim, nomenclatura que deixa claro pra gente, desde logo de cara, o que é que aquele método faz. Esse método, quando ele terminar, eu espero que o valor de x, não nesse caso que tem o if, né, mas assim, que pelo menos foi tentado uma alteração
no valor de x. Esse método, quando for executado, eu espero que me retorne o valor da variável x no nosso ponto positivo. Então é só uma boa prática mesmo, de nomenclatura aqui, para a gente utilizar. Isso aqui está errado. Atributos privates devem usar get. O set vai ser opcional, obviamente. Eu peço desculpas por isso mesmo. Eu prefiro corrigir o erro agora do que deixar isso para a prova de vocês. Então, o atributo, quando ele é private, é comum ele ter o... Não, ele não muda porque eu tenho que fechar e abrir de novo. Eu teria que... Um atributo, quando ele é private, ele deve possuir um get, no mínimo. Então, assim, é raro você ter um atributo que é só usado internamente. Mas também não é impossível, não. Eu não sei se a gente fez algum exemplo disso, mas eu acho, por exemplo, na lista encadeada, né? Quando você faz a lista encadeada, aquele início e fim, aquilo pode ser usado como private, porque ninguém precisa acessar aquilo lá de fora. E aquilo não precisa de get, a gente nunca precisa que alguém receba o ponteiro para o início e o ponteiro para o fim da nossa classe. O set vai ser opcional, então assim, setar o início e fim da lista, setar o CPF, é uma coisa rara. Quando o atributo é booleano, a gente geralmente coloca um is na frente. Por exemplo, não sei se meu exemplo aqui seria um bom exemplo, mas eu poderia fazer assim: só gerar um ponto. Não, no ponto eu não vou pensar muito no is não, né? Mas só gerar uma lista, por exemplo, e ter um método aqui booleano, tipo assim, essa lista está vazia, ou essa lista não contém nenhum elemento. Então, chamando aqui o nosso is vazio, é só também outra boa prática de nome. Protected vai fazer parte das próximas aulas, onde a gente vai usar para definir acesso dentro de uma hierarquia, ou seja, todo mundo que faz parte da hierarquia da classe, todo mundo que faz parte do mesmo tipo, consegue acessar o Protected. Eu só estou introduzindo o nome aqui para fechar assim, os 3 nomes de encapsulamento que tem: Public, Private e Protected. Assim também como as classes amigas, que é o uso de Friend, porque C++ permite que você fale assim: essa minha classe tudo é private ou protected, mas aquela uma pessoa específica consegue alterar esse atributo. Não façam isso não. Não. Existe, mas não faça para mim, não no contexto do DS2, não tem muito uso na nossa matéria vocês usarem isso aqui não. Mas como talvez já estão aprendendo e vendo isso, só para deixar claro que não conseguem usar. Então, antes de eu mostrar talvez a parte da aula que tem mais código, etc., todos esses conceitos de private e public estão claros para vocês? Porque assim, acho que vai ser provavelmente a última vez que a gente vai rever isso, e a coisa vai continuar caminhando para frente. Assim, a gente viu isso na última aula, foi um pouco assim, rever a última aula. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre quando tem acesso, quando não tem acesso, quando pode acessar, quando não pode acessar, entendeu? Tá. Pode falar. Como assim?
Isso é a divisão de source.h, você tá falando? Tá bom. Então, é bom ter essas dúvidas assim, porque pelo menos a gente consegue praticar alguma dessas coisas, né? Então, mostrando aqui o exemplo novamente, tipo assim, source e h, porque C++ contém source e h, a gente vai usar o nosso Easy C++ Project, que já criei isso pra gente por padrão. Vamos lá. Aqui eu tenho um source, eu incluo duas pastas, né? Foi o que a gente reviu na última aula, tipo... class H. Certo? Define ponto H, ok? Ok. Isso aqui é um ponto H de um vector, só para usar os exemplos que a gente já programou. Public. Opa. Get tamanho. Certo? Tem 2 métodos. Até agora, sem implementação nenhuma nessa minha classe aqui. Tem só um ponto H definido, faltando um ponto e vírgula e faltando um end if. Então tá aqui o nosso ponto H. Agora eu vou criar o nosso class.cpp. Qual é a sua dúvida agora? Tem, mas a gente não já fez isso antes? Tá bom, mas é bom que mostra assim. Tá o this aqui para o autocomplete me ajudar um pouco também. Não me ajudou em nada. Num elemento. Isso aqui faltou o include. Isso aqui nada mais é do que organização. Tipo assim, eu sei que é chato de seguir, eu sei que vai embora. Tipo assim, eu sei que é chato de seguir. Eu sei que tem duas formas de fazer. A gente pode fazer tudo num arquivo só. Tipo, estava naquele outro exemplo aqui. Que não deve estar mais aqui em canto nenhum, né? Porque eu mudei o projeto. A gente pode implementar uma classe num arquivo só, onde o método está definido aqui. E a gente pode implementar uma classe em outro arquivo. Isso não vai mudar em nada o encapsulamento. Tipo assim, só quem pode tocar nesse um atributo é a classe. Se por algum motivo eu quiser criar duas classes no mesmo ponto H, e que você pode fazer isso, nada impede que você faça isso. Onde a primeira classe se chama meu vector e a segunda classe se chama qualquer outra coisa aqui, eu vou implementar agora o método qualquer coisa que retorna void
da segunda classe. Essa segunda classe não tem acesso a nenhum atributo private da primeira, mesmo se as duas estão no mesmo arquivo. Porque o que define o acesso a esse atributo é o tipo, é a classe. A encapsulação é por classe, entende? Não é por arquivo. Tá claro agora? Assim, não vai ser por classe, não vai ser por arquivo. Essa separação de .h e .cpp também é uma coisa que é bom estar... Já está meio que fechando na cabeça de vocês, que tem um problema que vai acontecendo ao andar na matéria que não cabe os exemplos no slide. Ele meio que assume que dá para montar as caixinhas juntas. Sabe? Assim, isso aqui é essa classe, isso aqui é a outra classe. Então, qualquer dúvida, por favor, fala. Então, só para terminar esse assunto e entrar um pouco mais em outro exemplo aqui de como a gente pode usar as nossas classes, né? Se eu tenho um atributo na minha classe, que é um ponteiro, tipo assim, um ponteiro para ponteiro, e voltando talvez para o contexto de escopo, né? E esse atributo foi alocado na memória de alguma forma. Foi o que eu falei no exemplo lá na frente. Quando a classe morre, a variável morre. Nesse caso, a variável vai morrer ou não? Se ela for uma matriz, dois ponteiros aqui. Só quando o quê? Eu não sei o que está falando, gente. Agora eu realmente perdi. Ali, tá. Só quando a instância da classe inteira morrer? Não. A variável var vai morrer. Para onde ela aponta, que muito provavelmente vai ser algum lugar no heap, porque também não faz sentido, eu não consigo pensar muito no uso de um ponteiro aqui, a não ser para algo que mora no heap, depende de você limpar. Então é isso que também vem a noção de destrutor, que a gente já falou de destrutor, já mostrou exemplos de destrutores, mas eu gosto nessa aula de voltar para destrutor, entende? Porque pelo menos assim eu ligo um pouco com o código para a gente ver um pouquinho mais de ó. Então o destrutor ele vai ser chamado tanto para objetos que moram no heap, depois de um delete, quanto para objetos que moram no stack, depois que a função termina. E um trabalho seu que faz uma classe dessa, vai ser você mesmo cuidar da memória que você alocou. Então o que eu queria fazer no exemplo aqui, né? É tipo assim, na última aula a gente terminou ela vendo o exemplozinho do vírus. Só abrir aqui o exemplo do vírus. Se eu conseguir abrir ela aqui. Tem que fechar a pasta. Vírus. A gente brincou com o exemplo do vírus, né? Onde naquele um exemplo do vírus da gente, a gente tinha um paciente. Ou seja, a gente tinha uma classe paciente que poderia ser infectada por algum vírus. Então, olha que uma coisa começa a crescer, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Eu acho que tem um erro nessa classe aqui. Isso, eu não implementei o método getVision. Esse método aqui não existe. Então a gente tem uma classe paciente, onde cada paciente vai entrar em contato com outros pacientes e cada paciente desse, caso o próximo seja infectado, vai ser infectado também. Então esse foi um pouco o exemplo que a gente terminou a última aula. Já tem um programa um pouco maior,
com 2.Hs e 2.CPPs, na verdade 3, né? A gente tem o main, tem o paciente e tem o vírus. E só para tirar também uma dúvida de acesso e de escopo, né? Na minha classe paciente, ponto CPP aqui, eu tenho um método que recebe um atributo do mesmo tipo. Então, esse meu método recebe um atributo que também é um paciente. E esse meu parâmetro, meu método, na verdade, então, assim, esse parâmetro desse meu método é do mesmo tipo da classe que eu estou implementando. Eu consigo acessar os campos private desse objeto contato? Por quê? Quem falou sim? Por que eu consigo acessar os campos private do objeto contato na classe paciente? Oi? Não. Não tem muito a ver com referência, não. Porque é a mesma classe. Proteção, encapsulamento é no nível de classe. Então, tipo assim, é só isso. Então, só para mostrar pra você. Se a coisa da mesma classe que eu estou implementando aqui é o mesmo paciente, nada impede que eu faça um acesso, sei lá, tem um nome aqui, né? Nada impede que eu faça um contato, certo nome, contato. Tá bom. Então, nada impede que eu acesse um atributo private meu e nada impede que eu acesse um atributo private do contato, dado que os dois vêm do mesmo tipo. Aí a gente falou muito assim, tá, mas a ideia de encapsular informação é proteger a memória, é evitar erros, é garantir a corretude, é garantir que apenas os métodos conseguem alterar o estado daquele objeto. Por que isso aqui não fere o encapsulamento? Pelo mesmo motivo de antes. Tipo assim, eu garanto que essa classe está correta, independente de qual local da memória ela está acessando. Lembrando que a classe é o código, gente. A classe é a ideia. A classe é tipo assim, os fors, os ifs, os while, os comandos que definem o comportamento. O objeto é o estado. Então, essa classe deveria saber cuidar do estado de qualquer tipo que é dessa classe. Entendeu? Mesmo se não for necessariamente o this. Porque o this é o objeto atual da chamada, que recebeu a mensagem, e o contato é um outro objeto do mesmo tipo que faz parte dessa chamada aqui. Mas os dois são da mesma classe. Então essa classe sabe cuidar de si mesma. Então isso é a principal ideia. Assim, cada classe cuida de si própria e depois você liga elas de alguma forma. Alguma dúvida? Tá. Então pronto. Acho que é assim. Talvez assim fique um pouco claro assim o que é o encapsulamento, o que é a memória, o que é o estado, o que vai ser o this, né? Assim, o this nada mais é do que o objeto que recebeu a chamada, né? O objeto que recebeu a mensagem atual. Eles é implícito, geralmente, mas a gente pode pegar isso diretamente. E ok, então assim, pelo menos a parte teórica, eu acho que a gente está revisando bem. Ok, então a gente quer mudar o nosso programa para garantir assim um limite de reprodução.
Tipo, eu quero garantir que um vírus nunca se reproduza além de 3 pacientes. Tipo assim, ele tem uma fraqueza que vai acontecendo com o tempo, né? Então você não consegue infectar mais do que 3 pacientes. E só para deixar claro, isso aqui é um problema intermediário para o próximo problema, que é onde vem estático, mas a gente brinca um pouco de programar e rever os conceitos da matéria. Então, lembrando que um vírus sempre retorna uma cópia de si mesmo na hora que ele for reproduzido, né? Ou seja, na hora que a gente entrar em contato com outro paciente que tem aquele mesmo, que tem uma força menor que a gente, ele vai se reproduzir. E eu também quero guardar um ponteiro para a cópia de cada vírus nessa nossa brincadeira. Porque no meu exemplo, eu quero falar assim, eu tenho um vírus pai, que tem uma força 0,2 no inverno, e esse vírus pai pode criar 2 vírus filhos que pertencem ao mesmo tipo, ou seja, tudo isso aqui é classe, tudo isso aqui é objeto. O vírus é classe, tudo aqui são instâncias da memória daquela classe. Mas eu quero, de alguma forma, rastrear todos os vírus do mesmo tipo, porque no verão eles vão aumentar de força. Tipo assim, a gripe infecta mais gente no dado momento do ano, e tem vírus que vai infectar menos pessoas em um dado momento do ano. Então, se eu começo aqui, e talvez seja até melhor começar do nosso código da aula passada, embora eu vou mostrar aqui um exemplo, vou mostrar a solução para essa aula. Então, se eu começo do código da aula 09, já pronto, rodando, a gente vai lembrar que o vírus, a classe vírus, em nenhum momento mantém um rastreamento de quem são os filhos desse um deles. Ok. Como é que vocês fazem essa classe? E tem mais de uma forma de fazer isso, mas como é que vocês fariam para essa classe manter um rastreamento toda vez que eu criar um vírus novo? Eu tenho que alterar o que aqui nessa classe? Por que o construtor? Quem foi o construtor? Eu queria conseguir ver vocês. Oi, tá, construtor, tá bom. Tá, eu tenho que mudar o construtor, mas antes disso, tem que mudar o quê? Um atributo novo. Então, cada vírus rastreia quem são os filhos, certo? Certo. Então, cada vírus mantém o que agora? Um novo atributo para guardar esse estado. Como é que eu guardo nesse vírus uma coleção de outros vírus? Oi? Pode ser um vector, não tem nem problema ser um vector não. Eu posso botar aqui, embora o exemplo do slide não está com vector, eu posso criar aqui um, entende? Onde eu guardo um ponteiro para cada filho que eu vou criar. Então o meu código agora do vírus, ele vai guardar um ponteirozinho cada vez que for criado um vírus novo. E agora sim, eu altero o nosso construtor. Não preciso alterar o nosso construtor, tá bom. Nesse um momento. Ok, isso é o primeiro passo do nosso programa. Quando é que um vírus se reproduz? Na modelagem aqui do nosso mundo. Um vírus se reproduz quando um paciente tem contato com o outro. Certo. Quando é que eu vou adicionar um elemento nesse vetor aqui?
quando o paciente entrar em contato com o outro. Então, a lógica desse um objeto, ela vai ser guiada por outro objeto. Assim, ela não vai ser criada necessariamente por um objeto, tipo vírus, não. Vai ser criada por uma interação entre esses dois objetos aqui. Então, na minha classe paciente, que tem aqui aquela lógica de um paciente entrar em contato com outro, e na minha classe paciente, que tem aqui todo o código do contato, que a primeira coisa que vai ver é esse vírus está infectado, esse contato está infectado? Sim. E eu diz, não estou infectado? Sim. Então vai ter aquela sequência assim, a força é maior, etc. Então vai me infectar. Então essa classe aqui é que tem que, de alguma forma, cuidar de que o vírus se reproduza, né? Mas faz sentido a classe contato gerenciar a lógica de reprodução do vírus? Não. Entende? Isso fere a questão de encapsulamento. Sabe? Essa classe não tem muito a ver com a vida do vírus, não. E como a gente resolve esse embate agora? Oi? Eu crio um método próprio da classe vírus. Que cuida de alocar um novo filho. Então, esse método é quem vai cuidar de alocar um novo filho para esse vírus. Então, quando o contato infectar um ao outro, pegue o vírus que infectou e crie um. Jesus! Tá bom. É porque esse aqui é um ponteiro, né? Esse é um ponteiro. Tá? Melhor a gente fazer assim de outra forma. Pode falar? Qual a função? Em vez de fazer essas duas linhas. Não, essa é a última. Aqui? Não podia fazer essa função retornar o valor do Leandro para ver se foi infectado ou não. E aí chamava a outra função errada. Qual a função infectada? Ele fala no sentido de criar um void de novo filho, tipo, void de novo filho que recebe o valor Do vírus antigo? desse contato aí, mudar, por exemplo, essa questão do contato, deve ser um void de retornar a informação de que houve infecção para que aí sim essa nova função a parada, porque tá meio estranho, parece que igual. Ok. Confuso. Por que tá confuso? Porque eu estou usando o meu produto na função do paciente, tá ligado? Na função da classe paciente. Então você quer mover essa lógica inteira para a classe vírus? Não, essa parte de adicionar aí. Essa parte aqui para a classe vírus. Eu não sei se isso vai encapsular. Tipo assim. Vírus do meu contato. Assim. Então eu vou dizer para o vírus que foi feito um contato com o paciente. Eu vou dizer para o vírus que foi feito um contato com o paciente. Eu conto... Na casa do paciente,
eu só vou fazer alterações na minha classe paciente. Vocês estão sofrendo de um problema, que esse programa sofre mesmo, e é assunto futuro, que é um problema de acoplamento. As suas classes, elas têm que comunicar uma com a outra. As classes não vão ficar sem se comunicar uma com a outra, não. Só que elas têm que se comunicar o mínimo possível. Porque se uma classe depende muito de informação da outra, é um sinal que talvez as duas seja a mesma coisa. Ou que o seu código está mal modelado. Existe uma chance de um exemplo meu aqui no início do curso, não só porque é no início, mas no fim do curso também, está mal modelado. Isso pode ser um caso como esse. Eu não acho assim que é muito um problema a gente resolver isso agora, não. Só que isso mostrou para mim um exemplo bom que eu nunca falei. O que acontece quando eu passo this para um método? O que é this? Não, this é um ponteiro para mim mesmo. Então eu estou passando para esse método um ponteiro para o paciente atual. Você tem que ver o this como se fosse uma variável especial. É só um ponteiro que aponta para aquele único objeto. Também para fazer um exemplo disso melhor depois. Tá bom, vamos deixar o nosso código com um certo acoplamento agora. Só por exemplo. Mas eu vou fazer assim, beleza, tem como limpar esse código um pouco. Vamos falar de refatoramento, tem como refatorar esse código para ficar mais bacana. Então agora, eu criei na classe paciente a lógica de dizer assim, olha, pegue o vírus do meu contato e reproduza ele, criando um novo filho. O que é que falta fazer nesse meu código agora? Esse método foi implementado? Não. Tipo, se eu compilo esse meu código, ele deveria dar erro, porque, primeiro que isso aqui não foi feito, né? Assim, primeiro que isso aqui não foi feito. Mas esse método aqui não foi implementado, então ele deveria dar erro em algum canto. Dizendo que, olha, esse método novo filho, ele nunca foi implementado. E aqui é que vocês começam a talvez ver alguns dos erros mais esquisitos que vão dando em C++, sabe? Ele vai dizer que o código compila, parece mesmo que você compilar o código, mas na hora que você vai juntar o código, ou juntar os vários pequenos compiladores, você fala assim, opa, esse método aqui não foi implementado. Então esse meu caso aqui não foi implementado. Tá bom. Então nesse caso agora, vocês vão implementar. Tem um próximo mês que isso aqui não faz parte do exemplo não. O vírus.cpp. E agora que você vai implementar o método novo filho, então o que é que esse método tem que retornar? O que é que o método novo vírus tem que retornar para o usuário? Oi? Um vírus com as mesmas características do pai. Então eu tenho que criar aqui um vírus novo igual a new vírus. Um vírus.h recebe o quê? Um nome e uma força. Então essa criatura tem que ter o meu nome e tem que ter a minha força. É um clone. E eu tenho que retornar esse novo para quem chamou esse método. E eu tenho que adicionar o nosso vector de filhos. Ótimo. E agora a coisa está mais ou menos
correta. E vocês têm um pouco uma ideia de como é programar com vários .hs e com vários .cpps. Entende? Tipo assim, mudança em um canto do código vai impactar mudanças em outros locais do código. Se mudança em um canto do código faz você abrir um mundo de arquivos, o seu código está esquisito. Tipo assim, o seu código tem muita dependência entre eles. Então você tem que resolver isso depois, com a parte futura da matéria. Falta o que nesse exemplo aqui? Falta a gente colocar o vírus para ter no máximo 3 filhos. Ok, isso não foi feito, para ter no máximo N filhos. Isso não foi feito também. Agora, por que vocês acham que eu estou criando tudo isso com ponteiros? Oi? Para mostrar ponteiros. Por que você está criando tudo isso com ponteiros? Tem uma lógica nesse programa que não está trivial ainda. O que acontece quando muda a estação? Oi? Todos os vírus daquele tipo têm que mudar de estado. O que é que aconteceria com esse meu código se o paciente, ao invés de guardar um ponteiro... Cadê meu paciente? Ao invés de guardar um ponteiro, guardasse uma cópia. Eu conseguia garantir que todo mundo tem referência para o mesmo local da memória e mudar o mesmo estado? Não. Entendeu? Então você vai usar o ponteiro quando você vai garantir isso, que as pessoas estão usando o mesmo canto da memória. Porque se eu altero o vírus desse um paciente, isso não vai alterar os outros vírus que aquele paciente foi infectado. Então, se eu faço aqui o meu código, só para a gente terminar o exemplo, se eu souber aqui que horas são. Se eu faço aqui o meu exemplo do meu vírus.h sem esse ponteiro, no momento que eu criar aqui um método mudança de estação, ou algo do tipo, no meu vírus.cpp, onde só por conta da matéria, né? Eu falo assim, tipo... Eu vou aumentar 0.1 na minha força e eu vou aumentar 0.1 em cada filho meu. Na hora que eu alterar isso aqui... Bom, então, na hora que eu fizer... Olha, aumente a força desse vírus e aumente a força de todos os filhos desse vírus, eu quero que isso seja refletido em cada paciente que foi infectado com o vírus. Só que essa classe não tem a menor ideia quem são os pacientes que foram infectados com aquele vírus. Mas ao usar o ponteiro aqui, eu garanto que sempre que eu criar um novo vírus, eu estou apontando para o mesmo lugar da memória. Então isso talvez mostre para vocês um pouco, como a gente cuida da memória, como a gente faz referências para o mesmo lugar, quando a gente quer que o estado seja visto, ou mudança do estado seja vistos em locais diferentes. Tipo, tentem fazer esse exemplo sem o asterisco, você vai ver o erro acontecendo, você vai ver um bug acontecendo nesse momento. E é mais ou menos isso o exemplo que eu tenho até agora. O que foi que eu fiz bastante nesse código? A cada novo vírus. Qual foi a palavrinha-chave que eu usei? New. Cada vírus novo tem um new. Cada new tem que gerar o quê? Um delete. Qual foi a classe que fez o new? Qual é uma boa classe para fazer o delete? Vírus. Entende? Porque ela que criou, então ela que cuida de apagar na memória. Então o exemplo do slide é um pouco diferente.
O exemplo do slide não usou um vector, usou um ponteiro de ponteiros para ficar um pouquinho mais esquisito. Mas a lógica não é muito distinta, não. Porque no exemplo do slide eu começo com um vírus, eu dou o nome para esse meu vírus, então esse meu vírus se chama de Bob, ele tem uma força 0,2, ele pode criar no máximo 4 filhos. No momento, Bob tem 0 filhos, entende? E Bob guarda um vetor alocado dinamicamente, de tamanho 4, e são os 4 possíveis filhos. Eu fiz o exemplo do ponto H com um vector, dá no mesmo. Aqui é só um novo vetor de ponteiros, ali era um vector de ponteiros. A ideia é similar, né? Não é parecido. Beleza. No momento que Bob vai reproduzir, ou vai criar um novo filho, né? Então, se Bob já extrapolou a capacidade de reprodução dele, Bob não faz nada, retorna nulo. Tudo isso é lógica que eu estou garantindo. Bob nunca vai crescer além de 4 filhos. Esse if garante isso. Proteger para ser garantido. Eu crio o novo vírus, eu jogo no vector e eu altero o estado da minha classe para dizer agora que Bob tem um filho e aquela pessoa ali no vector. Eu estou meio criando um vector na mão, nesse exemplo. Eu quero fazer um vector na mão. Em algum momento, Bob vai ter 4 filhos e os 4 filhos de Bob são idênticos a ele. E aqui entra null, indicando que não pode mais criar filhos em Bob. Como Bob foi quem fez nil em cada elementozinho desse vector, Bob tem que definir um destrutor que vai percorrer cada elemento desse e matar cada elemento desse aqui. E por fim, Bob, só porque eu fiz isso na mão, né, eu não usei um vector, tem que cuidar de apagar o vetor que ele alocou. Então é isso, sempre que você criar um nil numa classe, é um bom sinal que aquela classe tem que cuidar de apagar aquela memória. Que é o exemplo das listas que vocês vêm fazendo aqui há um tempo. Vou falar. Porque o delete assim apaga uma única instância. O delete com colchetes apaga um vetor. Se você apagar o vetor primeiro nas instâncias, você vai ter 4 vírusinhos perdidos na memória. Oi? Porque você não vai ter como acessar cada um deles. Tá claro? Eu acho que eu testei isso mês passado, não fui muito feliz não, sabe? Assim, tem um nível de detalhe C++ que eu tenho que testar também, sem cabeça não, mas poderia brincar um pouco, sabe? Poderia brincar um pouco. Eu acho que não. Mais dúvidas? Tá clara a ideia? O que está acontecendo com todo mundo? Ok. Então, por isso que a gente tem os nossos destrutores. E aqui a gente apaga o nosso vírus. Uma coisa que esse exemplo faz, e que talvez não está claro para vocês, sempre que eu chamo delete, eu chamo um método destrutor. Eu entro naquele código do destrutor. Então, se Bob fez 4 crias, e a segunda ou a terceira, né, se a gente começa a contar de 0 ou não, também se reproduziu, ao chamar delete nesse objeto, eu vou entrar no método desse objeto. Então, eu vou chamar no método aqui dessa pessoa e também apagar os filhos dela. Porque cada um é um objeto que entra na memória e o destrutor é só um método que a gente chama, que a gente não chama explicitamente, a gente chama ao fazer delete. E aqui a gente libera a nossa memória. Então eu fiz esse exemplo todo, eu tenho mais ou menos 20 minutos, então dá tempo para vocês verem um pouco programação com várias classes e para vocês entenderem um pouco o que é uma variável estática nesse segundo exemplo. Eu quero agora
que cada vírus que fez a reprodução conte quantos descendentes foram criados. Então, assim, na verdade, é até mais simples que isso, né? A questão é que se for fazer por tipo de vírus, vai ser mais chato. Eu quero contar quantos vírus foram criados no meu programa no total. Como é que eu faço isso? Oi? Como é que eu conto que esse programa alocou 9 objetos do tipo vírus? Dá para fazer Excel mesmo, pior que dá mesmo. Tipo assim, soluções aqui estão... Toda vez que eu faço um nível, eu faço o quê? Assim? Ok, e o que é que vai acontecer? E o que é que vai acontecer aqui? Então, toda vez que tem uma reprodução, eu aumento o número de vírus. E o que é que vai acontecer quando essa outra pessoa aqui se reproduzir? Isso. Como é que a gente pode resolver isso? Eu posso fazer um código recursivo, que recomendaram aqui. Então, eu conto quantos filhos Bob tem. E depois eu percorro todos os filhos de Bob, conto quantos filhos cada um deles tem. E vou somando. Funciona. Na verdade, é uma solução até elegante, mas funciona assim. Resolve o problema. A forma que a gente vai resolver aqui com C++ é usando o que é chamado de um membro estático, que é um membro de instância. Então, você pode criar uma variável que é compartilhada entre todos os objetos da mesma classe. Então, todo mundo que faz parte... E nota que a gente vai falar muito aqui de classe na aula de hoje. Assim, classe protegida, classe compartilhada de memória, classe representativa, assim. Então, toda vez que você cria um atributo que é estático, aquela memória vai ser compartilhada. Então, se eu tenho aqui no meu vírus uma variável que inicia com static int, e aqui tem o número totais de infecções daquele vírus, isso é um contador que não guarda mais estado de um objeto. Isso guarda o estado da classe como um todo. É meio esquisito falar isso, não sei se é certo semanticamente não. Mas isso guarda informação que todo mundo da classe vai dividir e vai compartilhar aqui. E eu acho que é mais simples, nos meus 14 minutos que eu tenho, fazer um exemplo menor, para depois mostrar esse exemplo com... Eu tenho que jogar fora toda a alteração que eu fiz, só porque eu não quero estragar meu Git. E eu tenho aqui já isso pronto. Open folder. Que é um exemplozinho mais simples, que não tem nada a ver com vírus e com objetos, em que eu tenho uma classe teste, que tem um atributo estático e que tem uma variável local igual a 9. Só para deixar claro que essa variável local aqui vai ser igual a 9. E eu tenho um construtor na minha classe. Esse meu construtor, o que é que ele faz? Esse construtor ele vai aumentar a variável estática, e ele vai aumentar a variável local, mais. Vai aumentar as duas, aquela que é estática e aquela que é local. No meu main, eu crio 1, 2, eu vou criar 3 aqui, só para deixar claro. Vou criar 3 objetos da minha classe teste.
Então, eu vou criar 3 objetos da minha classe teste. Esse exemplo era um warning, porque eu não uso para nada a variável, mas deixa para lá. E eu vou rodar o meu código. Eu vou mudar ele aqui só para botar assim. Sim. Ok. Make. Roda. Então, quando eu crio o primeiro objeto, a variável estática é 1 e a segunda tem valor 10, que é a local. Quando eu crio o segundo objeto, a variável estática é 2 e a local tem valor 10. Quando eu crio o terceiro objeto, a variável é 3 e a local tem valor 10. É como se eu pegasse esse lugar da memória e você vê que eu chamei 3 alocações diferentes. Teste, teste e teste. E todas elas compartilham o mesmo estado, que são alocações. Então eu faço mais em alocações. Eu faço mais aqui na variável alocações, que começa com 0. E eu faço mais na variável local, que começa com 9. Se isso não for estático, só para deixar claro o que eu esperava. Se isso não for estático, vai imprimir 1, 10, 1, 10 e 1, 10. Porque cada objeto tem o seu estado único. Pode ser igual, mas pelo menos em local diferente na memória. Cada objeto tem o seu estadozinho. Se isso vir estático, Jesus. Se isso vir static. E só mostrar aqui que isso aqui é só um pouquinho como iniciar variáveis estáticas. Elas não pertencem ao objeto, elas pertencem à classe. Então, essa classe como um todo teste tem uma variável inteira, alocações, que inicia com 0. Quando eu compilo esse código e rodo, toda vez que um novo objeto da classe é criado, o estado ele é compartilhado. Então, isso é uma variável estática. Então, como é que eu faço o vírus contar quantas classes novas foram criadas daquele tipo de vírus? Eu crio um atributo estático no ponto H. Se eu quiser acessar um atributo estático, o método também tem que ser estático. Isso é forçado em C++, ou qualquer linguagem vai ser assim. Sempre que eu crio um objeto novo, eu incremento esse número de infecções totais. E note que o meu atributo estático ele pode ser privado também. Ele não tem que ser público nem nada. Então, se ele for privado, eu tenho que criar um método público estático. Quem programa em Java vive lendo public static void main, né? Que é o método público estático, que é o número de infecções totais. Como é que funciona o código? Essa variável, cadê ela? Essa variável, infecções totais, pertence à classe. Crio o objeto Bob, ela é igual a 1. Aloco memória nova vai ser igual a 2. Aloco memória nova vai ser igual a 3. Aloco memória nova vai ser igual a 4. E todo o resto do estado Bob ainda pertence só para ele. E cada um daqueles lá vai ter o seu estado também individual. Sempre que a alocação é feita, mesmo se for um filho se reproduzindo, é a mesma linha que roda. Infecções totais, mais. E aí eu incremento a minha variável estática. Tem alguma dúvida? Está claro o exemplo? Talvez eu tenha que voltar com a variável estática na próxima aula, mas esses fim de aula são um pouco... Oi? Por que o nome é estático? É uma boa pergunta, não sei. Porque estático parece que... Estático não é um bom nome mesmo, não. Eu acho que estático quer dizer que não é dinâmico. Mas assim, quer dizer que não pertence à instância, não sei. Não sei porque o nome é estático, não. Eu posso precisar isso na internet.
Então, o atributo pertence a todos os objetos. E todos os objetos têm acesso ao mesmo local da memória. E o problema do atributo estático é que você tem mais de uma forma de acessar ele. Você pode acessar ele na classe, então acesse o atributo estático da classe vírus, como vírus. Vocês podem acessar com um acesso direto e vocês podem acessar com this. Entende? É tudo igual. É tudo o mesmo local da memória. É isso. Sim, a aula de hoje é isso. Alguma dúvida? Então é isso. Até quinta, gente. Quinta-feira eu vou lecionar. É importante não faltar quinta, que vai ser a aula mais ligada com a primeira entrega do projeto. Que é um pouco assim, quais são as user stories do seu projeto. Então vai ser uma aula saindo um pouco de código. Vai ser uma aula um pouco